Eu vou ler aqui agora um conto, um dos melhores contos que eu já li. Eu li em espanhol, tenho aqui em espanhol, chama Wakefield, é do Nathaniel Hawthorne, e é uma coletânea organizada pelo Borges, que chama O Grande Rosto de Pedra. E eu vou fazer uma tradução simultânea, às vezes eu vou errar, a leitura não vai ficar muito boa. Espero que, apesar disso, o conto cause um impacto em vocês, como ele causou em mim quando eu li a primeira vez, né? Então, começa a leitura. Wakefield. Recordo uma história que apareceu em certa revista ou jornal velho, contada como verdadeira, e que tratava de um homem, vamos chamar-lhe Wakefield, que desapareceu da vida de sua mulher durante um longo período de tempo. O fato exposto dessa forma resumida não é demasiado infrequente, assim como tampouco deve ser condenado, sem um adequado juízo sobre as circunstâncias, por desavergonhado ou disparatado. De qualquer modo, este, embora se encontre longe, é o mais estranho entre os casos de delinquência marital de que se tem notícia. Mais ainda, trata-se da extravagância mais notável de todas as que se podem encontrar na lista dos despropósitos humanos. O casal, os cônjuges, viviam em Londres. O homem, com o pretexto de que estava indo viajar, alugou quartos na rua transversal com a rua de sua própria casa e ali, sem que sua mulher ou seus amigos o soubessem, ou sem a menor sombra de razão para tal alto desterro, viveu durante mais de 20 anos. Durante todo esse tempo, vigiou sua casa dia após dia e a abandonada esposa Wakefield, a abandonada senhora Wakefield com frequência. E depois de tão grande ausência na sua felicidade matrimonial, quando sua morte foi estimada como certa, seu patrimônio vendido, seu nome licenciado da memória e sua esposa já levava tanto e tanto tempo resignada à sua viuvez outonal, ele entrou pela porta uma tarde, tranquilamente, como se só tivesse estado ausente um dia e se converteu em um esposo amante até a sua morte. Este esboço é tudo o que eu recordo, mas o incidente, ainda estando cheio da mais pura originalidade, carecendo de precedentes e que com toda probabilidade pode nunca mais se repetir, é um caso, eu penso, que atrai a compaixão generosa da humanidade. Todos sabemos, cada um por sua própria conta, que ninguém de nós cometeria semelhante insensatez, mas, ainda assim, pressentimos que qualquer outro poderia fazê-lo. Pelo menos o tema voltou, uma ou outra vez, a ocupar as minhas meditações íntimas. Emocionante maravilha, sempre, mas com a sensação de que a história tem que ser certa e acabando por compreender o caráter do herói. Sempre que qualquer tema afeta tão poderosamente a mente que é preciso considerar bom o tempo empregado para pensar nele, nesse tema. Se o leitor assim o quer, que leve a cabo a sua própria meditação. Mas se prefere ir apressadamente comigo pelos 20 anos da extravagância de Wakefield, lhe dou as boas-vindas, confiando que terá um espírito que a impregne e uma moral, inclusive, mesmo que fracassemos ao em encontrá-los, preparados com decoro e condensados na frase final. O pensamento tem sempre sua eficácia e cada incidente surpreendente a sua moral. Que tipo de homem era Wakefield? Somos livres para modelar nossa própria ideia e chamá-la Wakefield. Se encontrava agora no apogeu da vida. Seus afetos matrimoniais, nunca violentos, se achavam acalmados em um sentimento sereno e habitual.
de todos os maridos, era o que com mais possibilidade contava de ser constante, porque uma certa indolência mantinha seu coração em repouso, onde quer que pudesse estar situado. Era intelectual, mas não muito ativo. Sua mente se ocupava em meditações amplas e indolentes, que não o conduziam a nenhum resultado ou que careciam do vigor necessário para alcançá-lo. Seus pensamentos raras vezes eram tão enérgicos como para poder se transformar em palavras. A imaginação, no sentido adequado do termo, não formava parte dos dotes de Wakefield. Com um coração frio, embora nem depravado nem extraviado, e uma mente nunca calorosa por causa de pensamentos desenfreados, nem perplexa por sua originalidade. Quem podia ter previsto que o nosso amigo se teria outorgado a si mesmo um lugar de honra entre os autores das excêntricas proezas? Se houvéssemos interrogado aos que o conheciam sobre quem era em Londres o candidato mais seguro para fazer hoje nada que fosse lembrado amanhã, teriam pensado em Wakefield. Só a mulher do seu coração poderia ter duvidado. Ela, sem ter analisado seu caráter, era consciente, em parte, da existência de um certo egoísmo que havia enferrujado sua mente inativa, de um certo tipo de vaidade peculiar, seu atributo mais inquietante, de uma disposição à astúcia que poucas vezes havia produzido efeitos mais positivos que o manter triviais segredos que mal mereciam a pena ser revelados, e, finalmente, do que ela chamava pequena reserva no bom homem. Essa última qualidade é indefinível e pode ser que inexistente. Imaginemos agora Wakefield despedindo-se de sua mulher. É o crepúsculo de um dia de outubro. Sua bagagem se compõe de um abrigo cinza, um chapéu coberto de uma tela de hule, botas altas, um guarda-chuva em uma mão e uma maleta leve na outra. Informou a senhora Wakefield que vai tomar o trem noturno até o campo. Ela perguntaria, com boa vontade, pela duração da sua viagem, o seu objetivo e o tempo provável que transcorreria até o seu regresso. Mas, indulgente diante do inofensivo amor de seu esposo pelo mistério, somente o pergunta com o olhar. Ele o diz que não o espere de maneira nenhuma, né, para o trem, né, o coche, né, de volta. Que ela não se alarme se ele demorar 3 ou 4 dias, mas que, de qualquer modo, o espere para jantar na sexta-feira à noite. O próprio Wakefield, vamos ter isso em conta, não tem a menor suspeita do que vai lhe ocorrer. Ele lhe oferece a mão, ela lhe dá a sua e recebe um beijo de despedida na forma rotineira de 10 anos de casamento. E aqui se vai o maduro Sr. Wakefield, quase decidido a confundir a sua boa senhora com toda uma semana de ausência. Quando a porta se fecha atrás dele, ela percebe que ficou ligeiramente entreaberta e percebe uma visão do rosto do seu marido através da abertura, que sorri para ela e que vai embora em seguida. Por enquanto, esse pequeno incidente é despachado sem que se dedique a ele sequer um pensamento. Mas algum tempo depois, quando ela leva algum tempo de viúva, quando ela levava mais tempo de viúva que o tempo que ela levava de esposa, aquele sorriso volta uma vez e outra e borboleteia por todos os recordos, todas as recordações que lhe restaram do rosto de Wakefield.
Em suas muitas meditações, envolve o sorriso original em uma verdadeira multidão de fantasias que a tornam estranha, que tornam o sorriso estranho e horrível. Como, por exemplo, ela o imagina dentro de um ataúde, de um caixão. Aquele olhar de despedida fica gelado nas pálidas faces. Ou, se sonha que ele está no céu, seu espírito bem-aventurado leva ainda o seu sorriso manso e teimoso. No entanto, e por este motivo, quando todos os demais já aceitam que ele está morto, ela às vezes duvida que de verdade seja viúva. Mas o nosso assunto vai com o marido. Devemos nos apressar a seguir-lhe pela rua. Não vá perder a sua personalidade e colocar-nos de cheio no centro da vida de Londres. Seria vão buscá-lo aí. Por isso, vamos segui-lo, pisando-lhe os calcanhares até que, depois de muitas voltas supérfluas, nós o encontremos comodamente estabelecido junto a uma chaminé de um pequeno apartamento previamente conversado, apalavrado. Encontra-se o nosso homem na rua, ao lado da sua e no final da sua viagem. Mal pode acreditar na sua boa sorte por ter conseguido chegar até aí sem ser visto, quando lembra que, em certo momento, seu andar se viu entorpecido pelas pessoas debaixo do mesmo foco de um farol aceso. E logo aquele som de passos que pareciam ir atrás dos seus, tão distintos das passadas da multidão ao seu redor. E em seguida aquela voz que lhe parecia que chamava pelo seu nome. Sem dúvida alguma, uma dúzia de fofoqueiros estavam vigiando e tinham corrido para contar à sua mulher todo o assunto. Pobre Wakefield! Mal sabe você de sua própria insignificância neste mundo imenso. Nenhum outro olho humano, mais do que o meu, seguiu a sua pista. Vá tranquilamente para a cama, pobre fátuo, e pela manhã, se você quiser entrar na razão, volte para a tua casa, onde a boa senhora Wakefield está, e conte-lhe a verdade. Não se separe, nem sequer por uma ridícula semana, do seu lugar em seu casto peito. Se ela acreditasse, ainda que fosse por um só instante, que você está morto, ou que você se perdeu, ou que você se afastou dela para sempre, você seria tristemente consciente de uma mudança irreversível na sua fiel esposa. É arriscado destroçar os sentimentos humanos. Quanto maior e mais ampla for a fenda, com maior rapidez se fechará de novo. Quase arrependido da sua travessura, ou como se quiser chamar a isso, Wakefield se deita cedo e já, desde o primeiro sono, estica os braços pelo amplo e solitário vazio do leito estranho. Não, pensa ele, com as roupas da cama, se remexendo nas roupas da cama. Não voltarei a dormir sozinho nem por uma noite mais. Pela manhã, se levanta antes do normal e se põe a considerar o que de verdade pretende fazer. Dessa sorte são suas formas indefinidas e errantes de pensamento, que deu esse passo singularíssimo com a consciência de ter um motivo, sim, mas sem ser capaz de defini-lo o suficiente para a sua própria consideração. A vagueza do projeto e o esforço convulsivo com que se entrega à sua execução são igualmente característicos de um homem dotado de uma mente frágil. Wakefield, no entanto,
examina suas ideias tão minuciosamente como lhe é possível e se descobre curioso por conhecer o curso dos acontecimentos em casa. Como suportará sua exemplar esposa a viuvez de uma semana e como se verá afetada com o seu desaparecimento a pequena esfera de criaturas e de circunstâncias na que ele era um objeto central. Uma mórbida vaidade, portanto, subjaz muito próxima do fundo do assunto. Mas como ele vai conseguir o seu objetivo? De nenhuma maneira, se ele fica encerrado nesse cômodo alojamento no qual, embora durma e desperte na rua próxima à sua casa, se encontra ele tão longe como se a diligência, né, o trem ou o coche, o houvesse estado dando voltas por esses mundos durante toda a noite. Mas, contudo, nesse caso de reaparecer, o projeto inteiro viria abaixo. Seu pobre cérebro se sente tão desesperadamente confuso diante desse dilema que, por fim, se aventura a sair, decidido em parte a cruzar o extremo da rua e lançar uma olhada apressada em direção ao seu domicílio abandonado. O hábito, porque ele é um homem de hábitos, o hábito o leva pela mão e o guia, de forma totalmente inconsciente por sua parte, até a sua própria porta, onde, justo no momento crítico, volta a si ao ouvir o barulho do seu pé sobre o umbral. Wakefield, aonde você vai? Nesse preciso instante, seu fado voltava sobre si mesmo, seu destino se voltava sobre si mesmo. Sem sequer imaginar o desatino com o qual seu primeiro passo atrás o condena, escapa sem alento, com uma agitação até agora jamais sentida, e mal se atreve a voltar a cabeça em direção à distante esquina. Mas é possível que ninguém tenha podido vê-lo? Como pode ser que a casa inteira, a honesta senhora Wakefield, a serva cuidadosa e o pequeno e sujo lacaio não tenham dado voz ao alarme por todas as ruas de Londres em busca de seu fugitivo dono e senhor? Maravilhosa fuga. Faz um acópio de valor, não sei o que é isso aqui, para se deter um momento, faz um juízo de valor para deter-se um momento a olhar a casa, mas fica perplexo diante de uma certa sensação de mudança que nota no edifício familiar, como essas sensações que nos afetam a todos quando, depois de uma separação de meses ou de anos, voltamos a ver certa colina ou certo lago ou uma obra de arte com os quais estávamos familiarizados desde sempre. Nos casos ordinários, a causa dessa indescritível impressão é a comparação e o contraste entre nossos recordos, nossas lembranças imperfeitas e a realidade. Em Wakefield, a magia de uma só noite havia produzido uma transformação similar, porque, nesse breve período, havia transcorrido uma grande mudança moral. Mas esse é um segredo somente seu. Antes de deixar o lugar, ele entrevê longe e momentaneamente a figura de sua esposa que passa pelo outro lado da janela dianteira, com seu rosto voltado para o extremo da rua. O teimoso tonto gira sobre seus calcanhares, amedrontado pela ideia de que, entre 1 milhão de átomos mortais como ele, os olhos dela deveriam ter detectado. Alegre está no seu coração. Não, alegre está seu coração, embora seu cérebro se ache algo confuso, quando se vê já junto à chaminé de carvão da habitação. Este foi o começo de sua
tão grande extravagância. Depois da concepção inicial e do despertar do temperamento indolente de nosso homem para colocá-la em prática, todo o assunto se desenvolve com seu próprio ritmo natural. Podemos imaginá-lo como resultado de profundas reflexões, comprando uma nova peruca, desta vez de cabelo avermelhado, e selecionando diversas prendas na tenda de um vendedor de roupas judeu, seguindo uma moda que não tem nada a ver com o seu traje marrom de costume. Já está feito. Wakefield é outro homem. Uma vez estabelecido o novo sistema, um movimento retrógrado em direção à situação anterior seria quase tão difícil como o passo que o colocou nessa postura única. Ademais, se ele está se tornando obstinado por uma murria, não sei o que é, que de vez em quando incide em seu temperamento, causado desta vez por uma sensação inadequada que ele imagina que se produziu no interior da senhora Wakefield. Murria deve ser alguma coisa que a gente fala de, né, o Dom Casmurro, uma coisa que incomoda, né? Não regressará até que ela não esteja meio morta de medo. Pois bem, 2 ou 3 vezes ela passou diante de seus olhos, cada vez com um andar mais torpe e com uma expressão maior de ansiedade. E na 3ª semana de seu desaparecimento, ele detecta na pessoa do boticário um presságio do infortúnio que entra na casa. No dia seguinte, a Aldaba aparece recoberta de trapos para amortecer o ruído. Perto do anoitecer, chega o cabriolé de um médico e deposita sua carga solene à porta da casa de Wakefield, né? Desde onde, depois de 15 minutos de visita, um quarto de hora de visita, ele torna a sair, talvez como às vezes falta a palavra, né? Como representante de um funeral, como alguém que faz um funeral, né? Mulher querida, vá morrer. Mas então Wakefield se encontra, ou nesse momento, Wakefield se encontra agitado por algo que se poderia chamar a força do sentimento, mas ainda continua sem se decidir a acudir junto ao leito de sua esposa e repreende a sua consciência, né, ou cala a sua consciência com a desculpa de que não deve ser molestada em um momento tão crítico. Se alguma outra coisa o detém, ele não o sabe. Ao final de umas semanas, ela se recupera pouco a pouco. A crise passou. Seu coração está triste, talvez, mas em calma. E, regresse ele antes ou depois, nunca mais esse coração voltará a se sentir febril por sua causa. Semelhantes ideias ocupam o centro do cérebro de Wakefield e voltam e o fazem vagamente consciente de que uma barreira quase intransponível separa o seu apartamento alugado de seu antigo lar. Mas se unicamente se encontra na rua aqui do lado, diz às vezes. Insensato, está em outro mundo. Até hoje foi adiando o seu regresso de um dia concreto para o outro. A partir de agora, deixa sem determinar o momento preciso. Amanhã não, provavelmente a semana que vem, em breve. Pobre homem, os mortos têm quase tantas possibilidades de voltar a visitar os seus lares terrestres como o auto-desterrado Wakefield. Oxalá eu tivesse que escrever um livro em vez de um artigo de uma dúzia de páginas. Então eu poderia exemplificar como uma influência que está fora do alcance de nosso controle deita sua mão poderosa sobre cada ato que realizamos
e entrelaça suas consequências em um férreo tecido de necessidade. Wakefield está enfeitiçado. Devemos deixar-lhe, mais ou menos durante 10 anos, que ronde a sua casa sem nem sequer cruzar o umbral uma única vez e que seja fiel à sua esposa, com todo o afeto de que seu coração é capaz, à medida que sua lembrança se enfraquece lentamente no coração dela. Já faz tempo, devemos assinalar, que ele perdeu o sentimento da singularidade da sua conduta. Mas vejamos uma cena. No meio da multidão de uma das ruas de Londres, distinguimos um homem, já mais velho por seu aspecto, com poucas características para atrair a atenção de um observador descuidado, mas que leva em toda a sua figura a marca escrita de um destino pouco comum para aqueles que tiveram a habilidade de o ler. Ele é magro. Sua frente abatida e estreita está marcada por profundas rugas. Seus olhos, pequenos e sem brilho, às vezes olham receosamente ao redor, mas mais frequentemente parecem olhar para dentro. Leva a cabeça inclinada e se move com um passo indescritivelmente oblíquo, como reticente para mostrar por completo sua parte frontal ao mundo. Olhá-lo o suficiente para comprovar o que acabamos de descrever? Olhe-o, o suficiente para comprovar o que acabamos de descrever, e você consentirá em que as circunstâncias, que às vezes produzem homens notáveis a partir da obra comum da natureza, produziu aqui um desses, mas prossigamos. Deixe-o que continue avançando pela rua, pela Alameda, com sua forma de andar meio tortuosa, e dirija a vossa, a atenção do leitor, o leitor dirija seu olhar em direção ou na direção oposta. Deixa aqui assim, deixar que continue avançando pela rua com sua forma de andar enviesada e dirija o olhar na direção oposta, onde uma grave senhora, claramente no declínio da vida e que leva um livro de rezas na mão, dirige os seus passos a caminho de uma igreja próxima. Tem o plácido porte da viuvez acostumada, assentada. Seus pesadelos se extinguiram ou são já tão consubstanciais ao seu coração que dificilmente se poderiam transformar em alegria. Justo no momento em que o enxuto personagem e a ainda atrativa mulher vão se cruzar, se apresenta uma ligeira obstrução que põe essas duas figuras diretamente em contato. Suas mãos se tocam. As pessoas que se empurram, o empurrão das pessoas faz com que seu peito pressione o ombro dele. Estão parados, cara a cara, olhando-se fixamente um ao outro nos olhos. Depois de 10 anos de separação, é assim como Wakefield se encontra com a sua mulher. As pessoas se acalmam de novo e os leva cada um para o seu lado. A serena viúva, recuperando seu passo, prossegue em direção à igreja, mas se detém na entrada e dirige um olhar perplexo na direção para a rua. No entanto, entra, abrindo seu livro de rezas enquanto avança. E o homem? Essa Londres agitada e egoísta, com seu rosto feroz, fica olhando-o. E ele foge para o seu apartamento, tranca a porta e se joga sobre a cama. Os sentimentos latentes de tantos anos estalam. Sua frágil mente adquire uma breve energia dessa força. Todo o infeliz estranhamento da sua vida lhe é revelado num instante.
E apaixonadamente ele grita: Wakefield, Wakefield, você está louco? Talvez o estivesse. A singularidade de sua situação o fez amoldar-se tanto a si mesmo que, considerado com relação ao resto dos seus semelhantes e ao curso da vida, não podia se dizer-se que estivesse em possessão do seu são juízo. Havia ideado, havia pensado, ou melhor, havia acontecido que ele se separou do mundo, né? Desapareceu, renunciou ao seu lugar e privilégio entre os homens vivos, sem ter sido admitido entre os mortos. A vida de um eremita não tem nenhum paralelo com a sua. Vivia no meio do burburinho da cidade, como antes. Mas as pessoas passavam ao seu lado sem vê-lo. Encontrava-se, podemos dizer em sentido figurado, sempre junto de sua esposa e de seu lar, e, no entanto, sem poder sentir jamais o calor de um nem o afeto da outra. Era o inaudito destino de Wakefield conservar a sua parte original das afinidades humanas e estar ainda comprometido com os interesses dos homens, ainda quando tivesse perdido sua influência alternativa sobre eles. Seria uma especulação da mais curiosa investigar o efeito dessas circunstâncias sobre o seu coração e seu intelecto, separadamente e em uníssono. No entanto, tão mudado como estava, ser-lhe-ia difícil ser consciente dessas coisas, pois pensaria que seguia sendo o mesmo homem de sempre. Vislumbres da verdade, sim, poderiam acontecer, mas só momentâneos. E ainda assim, ele seguiria dizendo: logo voltarei, sem refletir que isso mesmo era o que havia estado repetindo durante 20 anos. Imagino também que esses 20 anos poderiam parecer, em um olhar retrospectivo, um espaço de tempo um pouco maior do que uma semana que, a princípio, Wakefield havia limitado sua ausência. Poderia considerar o tema como se tratasse de um pouco mais do que um intervalo no assunto principal da sua vida. Quando, depois de um tempinho mais, considerasse que havia chegado já o momento de voltar e entrar no salão, sua mulher se colocaria, se poria a aplaudir de alegria no instante de colocar o seu olhar sobre aquele homem já maduro que era o Sr. Wakefield. Mas que erro! Se o tempo aguardasse até o término das nossas loucuras favoritas, todos nós seríamos jovens e assim até o dia do juízo final. Uma noite, no 20º ano transcorrido desde o seu desaparecimento, Wakefield está dando seu passeio habitual em direção à casa que ainda considera como sua própria. É uma noite chuvosa de outono, com raios frequentes que produzem um ruído acompassado sobre a rua e que cessam antes de lhe dar um tempo de abrir o seu guarda-chuva. Detendo-se perto da sua casa, Wakefield percebe, através das janelas do salão do segundo andar, a cor avermelhada, o resplendor e o resplendor e a luz caprichosa de um confortável fogo. No teto aparece a sombra grotesca da boa senhora Wakefield. O nariz, o queixo, a ampla cintura formam uma admirável caricatura que dança também com o bruxulear da chama, quase demasiado alegremente para ser a sombra de uma viúva já idosa. Nesse instante cai, por acaso, um raio que lhe dá de cheio, por culpa do vento desatento, no rosto e peito de Wakefield. Esse frio de outono penetrou
até os ossos. Deverá ele ficar aí, molhado e tremendo, quando seu próprio lar tem um bom fogo para lhe aquecer e sua própria esposa correrá para buscar um casaco cinza e outras coisas que, sem dúvida, guardou cuidadosamente no armário do seu dormitório? Não, Wakefield não é tão tonto. Sobe as escadas tão pesadamente porque 20 anos lhe entorpeceram as pernas desde que baixara pela última vez por elas. Mas ele não reconhece. Para, Wakefield. Você vai ao único lar que te resta? Entra então na sua tumba. A porta se abre. Enquanto entra, temos uma última imagem do seu rosto e reconhecemos o teimoso sorriso, aquele sorriso que havia sido precursor da pequena broma que esteve desde então gastando às custas de sua esposa, com qual crueldade ele burlou da sua própria mulher, né? Ele riu da sua própria mulher. Enfim, que descanses muito bem essa noite, Wakefield. Este feliz acontecimento, supondo que fosse tal, unicamente poderia haver ocorrido num momento não premeditado, impremeditado. Não vamos seguir o nosso amigo através do umbral. Já nos demos bastante sustento para o pensamento. Uma porção dele bastará ou servirá sua sabedoria para uma moral e tomará a forma de tropo. No meio da aparente confusão do nosso misterioso mundo, os indivíduos estão tão perfeitamente ajustados a um sistema e os sistemas uns aos outros e todos a um todo que um homem, ao sair do sistema por um momento, se expõe ao risco espantoso de perder o seu lugar para sempre. Do mesmo modo, do mesmo modo que Wakefield, ele pode se converter no proscrito do universo. Se vocês se lembrarem, lá no começo ele falou que esse moral surpreendente, né, que a gente deve prestar atenção na última frase, na frase final, né? Ele fala assim, né, preparados com decoro e condensados na frase final. Então, essa frase final é a moral de todo o livro, apresenta uma concepção do mundo. Eu vou ler de novo, que essa é a parte que realmente eu acho linda. Então, eu vou ler aqui, né? No meio da aparente confusão do nosso misterioso mundo, os indivíduos estão tão perfeitamente ajustados a um sistema, e os sistemas uns aos outros, e todos a um todo que um homem, ao sair do sistema por um momento, se expõe ao risco espantoso de perder o seu lugar para sempre. Do mesmo modo que Wakefield, ele pode se converter no proscrito do universo.